Dentro de faculdades não se ensina vidro e esquadria. Se ensina concreto, se ensina aço, se ensina cerâmica, madeira, mas vidro e esquadria não. Quando a gente considera uma curva ABC dentro do segmento de construção civil, esquadria de alumínio está no topo. E a gente vem de empresas que infelizmente não estão entregando produtos adequados. Uma porta de grandes proporções, acho que 5,5 metros, projetado por um especificador, bem elaborado. Na hora da execução, 3 centímetros fora de prumo. Primeira alegação da pessoa que solicitou: eu nunca consegui utilizar uma porta de R$70 mil. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast do Vida na Obra e hoje, episódio número 69, temos um convidado especial, um cara que além de tudo é meu amigo também, né? A gente já conhece há alguns anos aí, estamos se reunindo toda semana, para falar a verdade. Tem 34 anos, o nome dele é Maurício de Souza, mas ele não é o Maurício de Souza que você conhece. Esse aqui é outro Maurício de Souza. Pai do Nicolas, marido da Catherine. Tomara que eu tenha acertado. Acertei? Acertou, ficou bom. Engenheiro civil, né? Perito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É melhor você falar todas as suas graduações. Você pode... Primeira coisa, seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. E me explique tudo que você faz. Fala as pós-graduações que você tem, suas experiências. Vamos lá, sou engenheiro civil, completei a formação em 2020. Sou pós-graduado em fachada envidraçada e esquadria de alumínio. Show! Sou pós-graduando em perícia judicial e vícios construtivo. Hoje eu sou diretor da AENGESUL MG, que é o conselho de classe da engenheiros e agrônomos do sul de Minas Gerais, que compõe 9 cidades. Sou cofundador da AENGESUL, na verdade. Uhum. Sou responsável técnico pelo Grupo Perfec. Que é uma empresa de esquadrias, né? É uma empresa de esquadrias, consultorias. Exatamente. Atua no segmento. Show, seja bem-vindo. A gente vai falar muita coisa. Para vocês imaginarem, se existe uma pós-graduação de perícias e vícios, né, construtivos, é porque deve ter muito problema nas obras, né? Existe muito problemas, não só em esquadria de alumínio, mas em todos os segmentos que envolvem o contorno de esquadria, mas a esquadria ela não fica fora disso. Ela tem muito problema e, assim, uma coisa que a gente até estava conversando um pouquinho antes, esquadria de alumínio é um produto de alto valor agregado. Sim. Quando a gente considera uma curva ABC dentro do segmento de construção civil, esquadria de alumínio está no topo. E a gente vem de empresas que, infelizmente, não estão entregando produtos adequados. Então, é uma demanda crescente. Virar litígios e processo civil vai acontecer cada vez mais. O meu mercado está crescendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente vai entrar a fundo nesse... Tem bastante perguntas difíceis aqui e talvez algumas polêmicas, mas que vai trazer bastante conhecimento para a galera. Antes de a gente iniciar, eu queria primeiro agradecer os patrocinadores, queria agradecer a Squad Group pela parceria, sempre firme e forte, desde o primeiro podcast aí, junto com a gente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a Squad Group, que é uma empresa com mais de 35 anos de experiência, líder número 1 quando a gente fala em software para esquadrias de alumínio, né? Eles contam com um time altamente capacitado e que conhece a fundo o nosso mercado, tem as duas melhores opções do mercado para projeto e para orçamento, que é o SEM e o PrefSuite, né? E na área de gestão, eles têm o Factor, que é um ERP mais completo, que conversa com todos esses outros 2 softwares que a gente conversou agora. E falando um pouquinho do SEM, eu queria falar um pouquinho para vocês que o SEM é a ferramenta ideal para você buscar agilidade e precisão para os orçamentos. Além disso, ele traz relatórios, reduz o tempo de produção e perda de material de suas obras, e tudo isso graças ao melhor otimizador do mercado. Ele tem mais de 170 linhas oficiais, que é o que o sistemista criou lá. Ele está no SEM da forma, com desconto, com perfil, da forma correta, então você não vai ter dor de cabeça em erros, né? E também, para você que trabalha com PVC, mesmo que você não goste do Daniel, eles têm o PVC também. O pessoal do SEM tem muitos projetos em PVC também lá, tá? Então, você que não conhece, coloca lá @alumisoft ou @squadgroupsoftwares para você conseguir conhecer mais um pouquinho do sistema. Eu coloquei o Instagram deles aqui abaixo também. Beleza? Muito obrigado, parceiros. Queria agradecer também a Neoclon, que é a nossa
grande parceira em silicones e selantes, né, em vedações, em fachada com patologia ou serviço do zero, a gente usa silicone da Neoclon, porque todo silicone que a Neoclon fornece nos tubos deles são silicones da Dow Corning, né, da Dow, então são silicones de qualidade, que tem procedência também, isso daí é muito importante para suas obras. Queria agradecer a Neoclon pela parceria, onde a gente vai desenvolver alguns produtos juntos também, porque eles têm a Clona Z, que é um grupo, né, onde todos os silicones Blindex ou outros silicones da GE também são envasados pela Clona Z, que faz parte do grupo da Neoclon. Então, muito obrigado pela parceria, desde o primeiro podcast também, sempre junto com a gente. Queria agradecer a WR Glass também, o Will, contou a história dele aqui, tem mais de 1.700 produtos no seu portfólio, tá aumentando a empresa, vou fazer uma gravação lá no galpão deles novo também, no novo espaço deles. Então, Will, obrigado pela parceria. Se precisar de guarda-corpo, conexão de inox, uma ferramenta especial, a WR está sempre aí disposta a ajudar e criar um produto junto com vocês. Agora, Mauricião, vamos ao que interessa, que todo mundo quer saber dos BO de obra, né? Porque a gente fala assim, obra tem BO, e tem muitos, né? Eu fiz algumas perguntas para te pegar de calça curta, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu deixei para te falar que eu ia fazer algumas perguntas aqui, quando a gente chegou no podcast. Primeira coisa, quando a gente fala em obra, né, em perícia, etc e tal, a gente fala em ética, em Código de Defesa do Consumidor, em responsabilidade técnica, aí tem o CAL, né, e tem o CREA também, que eu queria que você também explicasse para o pessoal que é um pouco fora disso. Tem as jurisprudências também, que já são coisas que já aconteceram, eu queria que você também contasse também. E as perícias, enfim, o fato que é ali fiscalizar a obra, a esquadria, a patologia. Mas vamos lá do começo, lá na questão da ética. O que na sua visão, é ética na questão aí de uma obra e tal? Vamos lá. Ética, no meu ponto de vista, é aquilo que você faz e executa quando ninguém tá vendo. Isso aí é o que te torna ético. Ótima Realmente resposta. É aquele profissional que, quando ninguém tá olhando, ele continua fazendo o mesmo que ele faz quando tá todo mundo olhando. Ele é um profissional ético. E esse profissional ético, dificilmente ele vai ter um problema com a justiça, vamos ser sinceros. Ele não dá brecha nem espaço para isso acontecer. E não é que ele não tem problema, vamos ser sinceros. A obra a gente entende, sabe que pode acontecer problemas. Somos imperfeitos, né? A questão é que quando ele encontra um problema ou tem um problema, ele vai lá e resolve o problema que é dele. Sim. Simples assim, sem gerar custos e danos aos terceiros, né? Ele realmente vai lá e resolve o que tem que ser resolvido. E com relação à ética, assim, quais você acha que são os maiores problemas, os dilemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia aí? Quais os tipos de dilemas éticos, vamos dizer assim, que a gente tem nas nossas obras? O que eu vejo que acontece no mercado e que gera impacto em perícias ou em litígio é a parte da pessoa ceder preço. É a pessoa... Porque o que acontece? A gente sabe que a construtora está no direito dela de comprar e ela quer comprar o melhor possível. E o que ela faz? Ela espreme. O nosso país ele vem da cultura de licitação. Comprar pelo menor preço possível, desprezando um pouco o critério técnico. Tipo leilão. Tipo leilão. Mas o que acontece? Você tem empresários que às vezes são capacitados, têm coerência, têm ética, têm conhecimento, mas se vê em situações onde a necessidade de vender um produto ou de pôr seu produto no mercado ou de ter uma correção de fluxo financeiro cede para fazer algo que financeiramente se tornaria inviável aquela obra. Então, assim, aí iniciou um problema. Aí vai iniciar um problema judicial, aí eu falo, isso daí é onde dá o start de qualquer tipo de litígio. Porque aquele cara que vai chegar no meio da obra, ele não vai estar capitalizado, ele não consegue chegar no final da obra, aí ele começa a optar por produtos de menores qualidade, começa por peças de segunda, começa a exigir velocidade de produção porque ele tem que partir para a próxima obra, ele começa a perder o critério técnico que normalmente ele tem, porque ele está sufocado financeiramente. Então, assim, todo litígio ele inicia num problema financeiro, essa que é a verdade. Então, a gente pode dizer que assim, a falta de ética ela pode impactar drasticamente na relação entre cliente e fornecedor. Sem dúvida, em todas as instâncias. Cliente e fornecedor, a gente pode considerar o fornecedor sendo cliente, o fornecedor direto e indireto, né? Construtora, empresa de esquadria, a empresa de esquadria, fornecedor de perfil. Sim. E toda a cadeia. E isso daí vai influenciar em toda a cadeia. Porque do mesmo jeito que a construtora vai
pressionar essa empresa. Essa empresa vai pressionar o cara do alumínio, vai pressionar a empresa de vidro, vai pressionar a empresa de componente, vai pressionar todo mundo também. Então, isso aí já vem de uma forma muito, muito complexa de se lidar no nosso mercado. E, assim, normalmente é onde o cara, por exemplo, numa fachada de pele de vidro, em vez dele usar uma calha, realmente, ele opta por fazer uma ACM que vai trincar e começar a dar infiltração na parte superior da fachada. E aí, por causa de uma diferença de R$ 1.500. É isso mesmo. É aquele negócio, é um valor insignificante devido ao valor do produto, mas são coisas, são detalhes. Vai trazer um transtorno gigantesco. Um transtorno absurdo e ninguém vai identificar onde está a infiltração e vai virar aquela bola de neve até o cliente cansar e iniciar um processo. Pensando assim dessa forma, a gente sabe que todo mundo tem seus direitos e deveres, né? Tanto os profissionais como os clientes. O que os profissionais da construção civil, na sua visão, eles têm que saber com relação ao CDC, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá, o Código de Defesa do Consumidor, muitas pessoas, eles têm o ponto de vista que o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para tratar o consumidor como leigo. Mas, na verdade, ele veio para fazer o responsável técnico ser responsável. Infelizmente, né? Essa que é a verdade do Código de Defesa do Consumidor. Ele vem exigir a responsabilidade técnica seja executada. É para isso que ele serve. E aí, dentro disso, a gente tem um compilado de artigos. A gente vai ter 2, que define exatamente o que é um cliente final, que esse cliente não pode ser meio, esse cliente não pode ser uma construtora que vai vender esse produto, não pode ter lucro. Verdade. Vai ter o 3, que define quem é fornecedor, e desse fornecedor, quais são os comportamentos, as práticas, as responsabilidades. Vai ter o artigo 6, inciso 3, que vai falar da parte de especificação. Você nunca pode trazer um produto mal especificado para o seu cliente. Sendo você uma empresa de esquadria, sendo você um profissional técnico, liberal. Um profissional, né? Você imagina um projeto arquitetônico que não possui informações técnicas. Esse arquiteto ele nunca vai falar, não, meu desenho era apenas ilustrativo. Ele não tem essa liberdade. Não pode. Ele está fazendo um detalhamento técnico. Ele tem que colocar, ele tem que detalhar. É obrigatório, né? Existe até uma... Isso é o mínimo esperado. É o mínimo. Assim, existe até um padrão a ser feito, né? Assim, na verdade não existe um padrão. Não vou colocar como um padrão, mas assim, existem boas práticas para conseguir chegar num formato onde se der um litígio, esse arquiteto não vai chegar nele o processo. É aquele negócio, é diferente eu ser chamado para um processo e eu ser réu. Verdade. Eu posso inserir várias pessoas, mas o réu é aquele que errou. Você entendeu? Não necessariamente eu tenho que estar ali e eu tenho que ser réu. Eu tenho como blindar o meu projeto. O arquiteto consegue blindar dentro de um certo nível, o engenheiro civil consegue se blindar dentro de um certo nível, a construtora dentro de um certo nível, a empresa de esquadria dentro de um certo nível. Mas a diferença é que o Código de Defesa do Consumidor ele trata da seguinte forma. São culpas indiretas e objetivas. A parte da empresa de esquadria dentro do seu produto é objetiva, ela não consegue fugir. O prestador de serviço que fez a mão de obra é objetivo, ele não consegue fugir disso. Agora, o profissional liberal, ele pode ser acionado, mas ele só vai ser culpado se for provado que ele falhou. Que seria imperícia, imprudência ou negligência. São um dos 3 braços que realmente vai colocar esse profissional de uma certa forma ali bem complicada. Então, quais são os 3 pilares que ele vai se complicar? Imperícia, imprudência e negligência. Imprudência e negligência. A imperícia vem do ato de não ter um conhecimento real sobre o que ele está especificando. A imprudência, que eu vejo que é um pouquinho pior, é o cara sabe, ele assumiu o risco de fazer errado. É tipo o dolo, né? Exatamente. A imprudência é o que a gente pega um processo que era para ser civil e vira um processo criminal. Ele tem o dolo ali, tem a culpa, né? Exatamente. É o ato de querer prejudicar alguém. É mais complexo que isso. E a negligência é aquele cara que fez o projeto, não acompanhou, ignorou, nunca foi na obra. Mas não teve a intenção. Não teve a intenção, mas é culpado do mesmo jeito. Ele negligenciou. Mas ele também não consegue sair de um processo. Ele vai responder, aí a gente vai dentro do 2, do 3, do artigo 12, do artigo 13 e 18, você vai ter o que a gente chama de responsabilidade solidária. Que qualquer pessoa que teve lucro no processo da obra, ela pode ser processada solidariamente. Quer dizer, o cliente, ele é a parte fraca.
Então, todos os envolvidos podem entrar no bolo. O cliente ele vai entrar, ele faz um processo solidário. Ele processa todo mundo ao mesmo tempo, simultaneamente. E ele vai receber. O erro, de quem é o erro? Vem depois. Se as partes quiserem se degladiar... Cada um se degladiar, e achar quem independentemente... Independentemente de quem seja, no primeiro momento, todo mundo paga. Vamos supor. Vou contar um caso... Caso real. O caso real não é meu, é de um conhecido que trabalha com perícia de impermeabilização. Tá. Teve um projeto de impermeabilização, o engenheiro cobrou 25 mil pelo projeto de impermeabilização. Falhou, o muro de arrímel cedeu por causa da impermeabilização, mas não por causa do projeto, por causa de execução. Foi provado. A construtora quebrou, ele está com os bens penhorados porque a construtora não tinha como pagar. Ele está sendo acionado judicialmente pelo processo solidário. Então, assim, o processo solidário é algo muito complexo. Então, é uma pergunta que eu ia fazer para você. Se existe um limite de responsabilidade técnica e responsabilidade executiva. Pelo jeito que você me falou aí, não tem limite, não tem barreira. Limite, não tem barreira. Se você assinou tecnicamente ali, você tem que ser... Você é corresponsável executivo, do executivo. Assim, isso aí dentro da própria engenharia e arquitetura. O arquiteto e o engenheiro não têm a noção da real responsabilidade que é abrir uma RT ou uma ARRT do arquiteto. Eles não têm a noção real do compromisso que você vai estar gerando com aquele projeto. Porque aquele negócio, a assinatura, depois de 40 anos, é dele. Depois de 10 anos, é a dele. É um legado para a vida. Então, assim, depois de... Eles falam, a responsabilidade acabou com 5 anos. Tá, mas se for um vício oculto, não necessariamente. Verdade. Você entendeu? E aí? Se tem uma falha estrutural num projeto estrutural de um engenheiro, é diferente, mas ele vai ser responsabilizado de certa forma. E aquele negócio, a justiça brasileira, ela tarda, mas ela vem. E quando vem, ela complica. E aí o pessoal não põe esse número na conta. Entendeu? E isso daí, assim, no mercado de engenharia e arquitetura, no meu ponto de vista, é o que causa desvalorização de mercado. Que a gente brinca hoje, engenheiro é Uber. Tá, mas um engenheiro capacitado nunca vai ser um Uber. Eu sou defensor de classe, né? Eu sou chato com isso. O pessoal brinca. Mas, assim, um bom engenheiro com conhecimento técnico, que seja bom no que faz e que sabe o que está fazendo, eu não conheço um desempregado ou que ganha mal. Verdade. Eu conheço engenheiros que têm conhecimento raso, não se especializam, não aprofunda. Aí o cara quer sair de uma faculdade mais ou menos, entrar, é claro, mas aí qualquer profissional em qualquer área. Exato. Você entendeu? Eu tenho o vidraceiro, que é mais ou menos, eu tenho o vidraceiro profissional. O vidraceiro profissional ganha bem pra caramba, o vidraceiro mais ou menos ganha mais ou menos. Isso daí em qualquer área. Aqui na engenharia virou piada. Virou piada. O cara estuda 5 anos, né? Entendeu? O cara estuda 5 anos. Mas assim, continuando no Código de Defesa do Consumidor. E ainda tem mais, o artigo 39... Inciso 4, o que ele trouxe para o Código de Defesa do Consumidor? Que você não pode colocar um produto técnico que não esteja de acordo com a norma. Aí é onde o juiz ele vai, né? Então, esse produto aqui, existe norma de aplicação, norma do produto, e aí ele vai consultar as normas. Exatamente. A gente vai chegar aí nesse caroço aí, porque... Esse assunto é complexo. Antes de a gente chegar no problema jurídico, eu quero te perguntar como a gente consegue prevenir problemas jurídicos envolvendo qualidade, prazo, garantia. Como a gente pode prevenir isso, você tendo a visão de engenheiro e dono de uma empresa de esquadria? Vamos lá. Vai um pouco além ainda. Eu falo, eu sou engenheiro, sou dono de empresa de esquadria, eu sou consultor de esquadria, eu sou perito judicial. Eu não consigo mais olhar em um formato de um lado, e ignorar o outro. Eu falo, é o core, né? Aquilo são várias facetas que trabalham ao mesmo tempo. Eu acho que quando você tá passando a sua serralheira, fala assim, putz, deixa eu ver se tá fazendo certo, porque qualquer coisa aqui eu posso me ferrar. É muito pior. No que é meu é muito mais complexo. Mas assim, o que eu falo assim, que é a blindagem judicial, que eu até faço palestra, algumas coisas, eu trago isso aí. A blindagem judicial, ela é uma base de documentação, é uma base de acompanhamento fotográfico de obra e uma base legal onde você deixe claro a responsabilidade de cada um dentro daquele processo, dentro daquele projeto que eu posso usar. É porque assim, o que eu estou hoje de verdade que eu estou fazendo? Eu estou construindo um método onde eu pego processos, eu estou estudando os casos e eu estou falando, tá, como eu não deixo chegar nesse ponto? E estou transferindo isso para um método, tá? Ele não está finalizado 100% ainda, mas quem sabe no próximo podcast a gente vem aqui e abre realmente esse método ali ponto a ponto para entender, porque isso é um estudo que está sendo feito, mas assim, existem
a base, o que é? É uma documentação, é um bom contrato, é um bom manual do usuário, é um bom termo de garantia. É toda a base de documentação. No projeto, é um bom projeto, um bom detalhamento. Para o arquiteto, são notações técnicas no projeto. Esse projeto tem que ter notações técnicas, que a gente chama. Então, coloca lá, é um guarda-corpo, vidro laminado de segurança, de acordo com norma tal. Quando ele tem uma dúvida, ele pode fazer o que a gente chama de solicitação no projeto. Necessidade de RT específica. Legal. Ele pode exigir uma RT de uma empresa de esquadria. Porque aí a gente entra no mundo polêmico, né? A empresa de esquadria, tecnicamente, teria que ter um engenheiro responsável. Eu tenho na minha empresa. Você tem na sua. Mas aí que a gente pega um problema maior. Teria que ser mecânico. Por quê? Porque é o que exige dentro do CREA hoje. Tem que ser um mecânico? O mecânico é responsável por linha de produção. Mas, enfim... Mas numa indústria de esquadria. Mas e na obra? Na obra, o engenheiro civil. Ele é o especificador. Mas para produção, para linha, é o mecânico. E é uma complexidade. Mas eu preciso ter um engenheiro obrigatoriamente dentro da minha produção? Isso daí é tão sério que o CREA, se ele fiscalizar, que eu já conheço casos de fiscalizações que aconteceu, ele pode solicitar até a interdição da empresa. Mas aí... Então, vamos lá. A FEAL, eu sei que ele já conseguiu brechas onde o engenheiro civil assinou pela linha dele. Mas são brechas, e aí entra em outro âmbito que nós não vamos entrar aqui, senão nós vamos ficar o resto da noite aqui, que eu vi que você ficou atentado a debater esse assunto. Não, é que assim, é um assunto polêmico até, e assim, perigoso também, porque eu falo assim, mas se toda essa ralheria tiver que ter um engenheiro mecânico para a sua produção e um engenheiro civil para suas obras, muitos pequenos não existem. Não existe. Não, 95% do mercado não existe. Não existe. Some o mercado de esquadrias de alumínio. Na verdade, assim, hoje a engenharia civil ela tem uma defasagem absurda de profissionais formados com a necessidade do mercado real. Primeiro, por desvalorização da profissão. Segundo, porque o nosso mercado não consegue pagar o que esses profissionais valeria. Exato. Então, a gente entra num complexo bem grande. Mas, assim, além disso, a gente tem um agravante hoje, que já são números do Confea e do CREA, que teve 40% menos no último ano de inscritos para cursos técnicos em engenharia. Então, assim, não existe... Em contrapartida, direito subiu quase 30%. Então, não tem um país que evoluiu que ele tinha mais advogado do que engenheiro. A parte técnica tem que subir para a gente realmente ter uma evolução. Então, isso daí é um limitante real do nosso país. Isso aí só mostra os números que a gente vive. Isso daí, o Brasil é o país que mais tem curso de advocacia no mundo, né? Então... É o maior país com o maior número de leis, né? E é o maior país com mais número de processo trabalhista, entre outras coisas. Tudo mais. tudo mais. É o país com mais normas também, que menos segue. Sim, exatamente. É loucura. Falando agora, trazendo aqui, o que eu vejo hoje dentro de litígios e dentro de inspeções ou avaliações que eu vou fazer. A norma ela já está mais difundida do que ela já foi. Sim. Só que agora nós estamos tendo falhas normativas. Tem muito. Por quê? Porque as pessoas leem, colocam um vidro de forma errada porque eles não interpretam a norma no seu contexto geral. Vidro laminado encaixilhado. O que eu vejo de vidro laminado biapoiado... É um monte. É um monte. E isso, inclusive, em guarda-corpos. O que acontece com o vidro? Vai dar corte. Se dá o impacto da corte mecânico no eixo da peça. Ele não aguenta. Não aguenta. Ele vai dar corte, aí acaba ficando mais perigoso. Mas aí é o que eu falo, o nosso problema de interpretação de norma. Hoje o mercado bateu muito forte que a norma tem que ser utilizada. Agora nós estamos na fase que nós vamos ter que ajudar todo mundo a interpretar o que é a norma. Entender a norma. Né? Tem que entender o contexto geral. Tem que parar de olhar uma tabela 8 e falar vidro pode, vidro não pode. Tá, mas pode em qual situação e dentro de qual contexto? Exato. Não é só falar pode ou não pode. E não tem só a 7199, tem norma de fixação, por exemplo, entendeu? Exatamente. Que é ignorada. Tem norma de prazo de garantia, tem recomendações de garantia também. Recomendações. Tem a norma de acessibilidade, tem inúmeras normas que o nosso mercado, eu falo... Tá longe de acompanhar isso. Existe uma polêmica sobre as normas, eu acho até interessante a gente também levantar essa bola que o Luiz levantou há umas 2 semanas atrás, onde uma norma custa R$250, a outra norma custa 300, a outra norma custa 120, a outra norma custa 80.
Quando você vai ver, é R$7.000 de norma, entendeu? Para você ter todas as normas, e cada atualização você tem que pagar. Quem participa das normas não ganha as normas, isso eu acho um absurdo também, entendeu? Esse daí eu concordo, ele gera um agravante na situação. É aquele negócio, torna algo que já é instável, mais instável ainda. Eu, por exemplo, eu pago R$800 por ano e eu tenho acesso a todas as normas. Eu, pelo CREA e Confé e Mútua, eu tenho acesso a 100% das normas brasileiras como engenheiro. Toda a categoria técnica dentro da engenharia civil... Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, assim, eu consigo dar desculpa, vamos lá, de novo. Eu consigo falar que foi uma imperícia da empresa de esquadria. Não, ele é responsabilidade objetiva. Sim. Mas vira uma imperícia ou uma negligência do engenheiro ou do arquiteto. Verdade. Se a norma está falha, você entendeu? Tem acesso. Exatamente. Que dentro de uma obra não é só a esquadria. Existe uma gama de produtos absurda. E ele tem que ter uma noção de todas elas. Mas não deixa de ser responsabilidade dele. E ele não consegue alegar ignorância em cima disso. E aí, assim, tem um detalhe que eu trago bastante também, que é dentro de faculdades não se ensina vidro e esquadria. Não se ensina concreto, se ensina aço, se ensina madeira, cerâmica, madeira, mas vidro e esquadria não. Vidro e esquadria, nenhum engenheiro arquiteto sabe que ele tem que projetar pensando no rompimento do material, não na sua E é um produto mecânica. Altamente que causa riscos de acidente, de morte, entre outros. Entendeu? Então, é aquele negócio, tá? Uma porta... Periculoso, né? Exatamente, a periculosidade dele é extremamente elevada. Elevado, comparado com os outros materiais. O que, para você, significa assumir uma responsabilidade técnica na obra? Quando eu vendo uma obra, eu estou assumindo uma responsabilidade técnica? Como empresa de esquadria, Como sim. empresa de esquadrias. Como empresa de esquadria. Como autônomo? Também. Como serralheiro. Eu saí da minha empresa, na empresa eu era funcionário, agora eu estou vendendo minhas esquadrias ali, meu guarda-corpo. De novo, vamos lá. Vamos voltar para o Código de Defesa do Consumidor. O que ele fala? Quando ele define no artigo 3, quem é fornecedor, ele especifica. Profissional autônomo, liberal, empresa, então, microempresa. Não importa se sou eu empresa, eu tenho mesmo a mesma obrigação de uma empresa com 100 funcionários. Inclusive a mesma obrigação técnica sobre o produto. E responsabilidades, e você pode ser acionado judicialmente dentro do processo solidário, mesmo que você seja um prestador de serviço de mão de obra. E, na verdade, você sendo um prestador de serviço de mão de obra, você tem, junto com a empresa que fabricou o produto, com o importador, a responsabilidade objetiva. O que é isso? Você é obrigado a saber. É totalmente diferente. Você não consegue tirar o corpo fora. O cliente não tem que provar que você estava errado ou que você não sabia. O cliente é leigo, você não. Você vai ser responsabilizado. Você é o profissional. Você entendeu como é complexo? Então, assim, a lei ela não dá brecha para isso. É assim, ó. Mas eu concordo, porque se você tem... se você se porta, se coloca como um profissional, como um cara capacitado, você está vendendo uma obra, você está colocando vidro na altura, não importa se é numa casa, porque tem crianças ali embaixo que vai passar, que vai brincar. Eu já vi muito acidente, a gente participa muito desses encontros, das normas, a gente tem nosso grupo da mentoria lá, onde a gente expõe coisas que não pode ser colocado abertamente na internet assim. A gente vê muitos acidentes, muitas coisas... inconformes, né, com o padrão, e o cara, então, ele assume o risco de matar. Essa é a grande verdade. Exatamente. Né? A negligência e a imprudência tornam essa pessoa um alvo de processos absurdos. E ele pode responder, aí é o que eu falo muito, é uma linha muito tênue entre um processo civil e um processo criminal. Para sair de um processo civil e se tornar um processo criminal, são duas coisas, interpretação do juiz e intenção quando fez uma substituição de produto, por exemplo, ou deixou ser executado. Ele teve intenção. Aí o que é a intenção? Ele sabia e assumiu o risco, então ele teve... Então você está me falando assim que se um dia eu, Daniel, falei para o cliente, não, o cliente Maurício, guarda-corpo certo é laminado, mas pode assinar aqui, ó, falando que você está querendo temperado, então eu tô sabendo. E você também tá sabendo. Mas eu, como profissional, assina aqui, aí esse tema de responsabilidade, eu fazendo isso é pior ainda, então. Na verdade, aí você entra no que a gente chama de jurisprudência. Já são decisões tomadas onde termos de responsabilidade do cliente não são válidas e prova a intenção de ganho extra, vamos colocar assim. É como se você estivesse querendo ganhar mais com aquilo, de certa forma deturpar o cliente,
Porque o cliente ele não tem que ter uma ressalva técnica, o cliente ele não precisa saber. Quem tem que saber é o profissional. E aí, de acordo com o Código de Defesa 39, inciso 4, você não pode colocar um produto que não seja normativo. Então, se você não pode colocar um produto que não seja normativo, como que esse cliente precisa se defender disso? Não, mas ele assumiu. Ele falou que era mais barato, eu falei para ele assumiu. Aí vamos lá. O que realmente pode ser feito, mas são situações específicas e às vezes geram confusão. Por exemplo, você imagina uma situação diferente. O fabricante e a mão de obra de execução, esquece, responsabilidade objetiva. Você não pode fazer, pronto, final. Acabou. Agora vamos imaginar a situação do engenheiro do arquiteto. Ele está na obra, certo? Às vezes é uma obra de um valor absurdo e o cara quer fazer um item errado. E a empresa de esquadria está oferecendo o produto errado. Ele sabe que não pode, mas ele ficou triangulado. Você entendeu? Sim. O cliente quer comprar errado porque é mais barato. A empresa que não poderia oferecer... Tá oferecendo. E ele é responsável técnico dessa obra. Aí vamos lá. E ele não concorda com Ele não concorda. Aí vamos lá. O que a gente fala? Imprudência, negligência e imperícia. Imperícia. O que esse responsável, esse profissional pode fazer? Ele pode trazer um documento falando de acordo com a norma tal, sei lá, 7199, 10821, 14718, qualquer uma dessas, que deu o amparo técnico legal para ele. Ele tem que fazer um termo de cienciar para o cliente que ele está orientando que esse produto não deveria ser executado nesse formato. Por quê? Ele vai deixar de ser responsabilizado? Não. Mas vai aferir na interpretação do juiz. Porque o que acontece... Então ele vai sair ileso, vamos dizer assim, se caso acontecer alguma coisa, talvez. Depende, o juiz pode considerar que ele simplesmente deveria ter tomado a RT dele. Não é uma garantia, não é uma blindagem, é um resguardo técnico. Mas aí o engenheiro consegue falar assim, olha, então eu tô tirando uma RT dessa obra por conta que vocês não estão seguindo... Mas ele tem que deixar a obra, porque quando tomba a obra, vamos supor, você imagina, se eu tô... A RT de execução global da obra, ela é minha, por exemplo, como eu tenho algumas obras que são minhas. E aquela obra está em andamento. Se eu pego algo que não está de acordo com o que foi projetado, com o que eu fiz, com o que foi especificado, por isso que eu preciso acompanhar. Senão já vira negligência. Então, assim, tá tudo ali. Fugiu. Eu informei esse cliente ainda assim quer fazer errado, a minha obrigação como engenheiro civil é tombo essa RT, eu tiro minha RT. Falo, então essa obra não é minha mais, não sou mais responsável. Encerrou nosso contrato. Dá para dar essa baixa no CREA, por exemplo? Dá baixa no CREA, você dá baixa na RT dentro do sistema do CREA. E aí essa obra ela passa a não ter um engenheiro responsável. Aí ele vai ter que achar outro engenheiro que queira assumir isso daí se quiser. Ou ele vai ter que recuar e você reativa a sua... Ou faz outra, ou reativa. E o pior é que acha, viu, velho? Esse que é a tristeza. Aí é outro... Acha um engenheiro Uber aí que tá precisando. Aí é outro problema, né? Mas assim, você entendeu? Caraca, o princípio da ética do CREA é essa. Não, achei massa demais o assunto. E aí eu ia te perguntar, você falou, parece que você sabia, algo sobre jurisprudência. Primeiro, explica para as pessoas o que significa jurisprudência. Jurisprudência de uma forma fácil. Jurisprudência, da forma mais simples possível, é um conjunto de tomadas de decisões que são parecidas e o Tribunal de Justiça considera algo comum. Então, por exemplo, caiu um vidro de um guarda-corpo e matou uma pessoa. Aquela pessoa foi presa, o juiz... agora aconteceu, depois de 5 anos, aconteceu a mesma coisa. Esse mesmo acidente. Aí o juiz vai lá e isso se chama jurisprudência. Vê algo que aconteceu parecido. Isso, aí vamos lá, o que acontece? Se eu for o perito dessa lide, né, que é esse caso, esse processo, eu vou trazer a jurisprudência dentro do meu laudo, porque além de eu entregar tecnicamente o que deveria ser vidro tal, seguido tal modelo, tanta pressão de carga, enfim, teste de impacto, cadê os testes de laboratório, foi executado, que é outro ponto extremamente importante dentro de documentação. Se a norma exige que seja testado em laboratório, você tem que ter o laudo do teste. Então assim, mas vamos continuar. Eu vou exigir toda a documentação e... Perdi a linha de raciocínio. E aí o que acontece? Eu vou citar a jurisprudência de outro tribunal. Vou falar, no Tribunal do Rio Grande do Sul, aconteceu isso, no caso tal, tá citado. Eu tenho uma citação normativa que eu faço. Que já tem uma decisão jurídica ali de um juiz. Não é de um juiz, foram algumas tomadas de decisões que criou uma jurisprudência. Então, assim, já é algo que aconteceu mais de uma vez e foi tomado essa decisão. É só um informativo.
aquilo lá, o laudo do perito, ele não toma decisão. Ele dá amparo técnico pro juiz tomar a decisão dele. Eu tava uma vez em Brasília, a gente tava fazendo Teve um cliente que foi lá e fez um envidraçamento de sacada num prédio, que era um prédio mais antigo, e colocou vidro incolor e tal. E aí ele não poderia colocar, né? Não tava aprovado. Envidraçamento de sacada e tal. E aí ele foi lá e colocou. E aí o condomínio mandou tirar, deu multa nele, tal, e ele processou o condomínio. E aí foi onde eu aprendi sobre jurisprudência. Já tinha acontecido casos anteriores no Brasil, sobre instalação de envidraçamento de sacada na fachada, etc e tal, constatando que não é uma alteração de fachada, e aí ele conseguiu ganhar a causa por conta de uma jurisprudência, de algo que ocorreu no passado. Então, existe hoje, não sei se você tem essa base assim, mas existe hoje jurisprudência de acidentes de vidro, esquadrias, mortes. É relativo. Existe jurisprudências, por exemplo, no tribunal... Porque casos tem, né? Casos tem. Por exemplo, no Rio Grande do Sul já existe jurisprudência sobre responsabilidade de guarda-corpo de obra vertical cair em cima de construtora. É um direcionamento. Guarda-corpo instalado de forma incorreta, inconforme. Cai junto na construtora. Então, responde a construtora, vamos supor, dentro dessa jurisprudência, ela responde com responsabilidade quase que objetiva, assim como a empresa de esquadria. Você entendeu? Então, é todo? Não. Vai ser avaliado, mas é levado em consideração dependendo dos fatos. Entendeu? Entendi. Então, assim, ele pode ser usado e o bom perito, ele vai, de certa forma, mostrar que existe aquilo. Mas o próprio juiz tem acesso muito mais amplo do que qualquer perito em toda essa gama de processos. É absurdo. Hoje, a própria inteligência artificial já pesquisa, entra né? na justiça e já puxa, já deixa o que mastigado para eles. Jurisprudência. Uma questão, tipo assim, como decisões judiciais anteriores, né, de jurisprudência, elas podem influenciar nas nossas obras, no futuro aí em futuras obras, em futuros, talvez, processos ou... É assim, conforme for tendo mais jurisprudências em todo o território nacional, as pessoas... Assim, primeiro ponto que eu acho, é uma certa conscientização de brasileiro, né? Porque, quer dizer, se tem uma jurisprudência, a gente já teve muito processo. Eu tive muito processo, eu tive muita pessoa responsabilizada. Então, assim, a jurisprudência... E penalizada, né? Penalizada. A jurisprudência, ela gera um certo receio nas pessoas. Quando eu falo assim, já tem jurisprudência nesse assunto, o pessoal já fica... É quase que um modo operante. O Tribunal de Justiça trabalha nesse formato. Se chegar um caso nesse formato... É aquele lá, vai ter aqueles advogados que, antes dele aceitar um caso, ele bate o olho na jurisprudência. Ele fala, pode processar que você ganha. Caraca. Você entendeu? Porque é Ctrl-C, Ctrl-V. Porque ele vai entrar no formato... Copia e cola. E aí que tem um ponto interessante. Eu faço o serviço de assistente técnico para escritórios de advocacia. Então, o que faz? Eu trago de forma sucinta e ajudo ele a formular o início do processo. Uma defesa. Ou não. Ou uma petição ataque. Inicial. Entendeu? Uma defesa ou um ataque. Numa forma limpa, uma defesa ou um ataque. Vamos supor, eu posso ajudar... Sem julgamentos. Um profissional a se blindar a partir da norma técnica, eu posso ajudar a iniciar uma lide muito mais coesa. Então, assim, você imagina um escritório que vai iniciar um processo, em vez dele ir batendo cabeça, entendendo, ele elabora um laudo inicial, a gente entra já com a expertise por estar, em alguns casos, direcionando esse escritório. Caramba. Ele fica um processo muito mais eficiente. Então, assim, quando chega no juiz, é muito mais difícil para a defesa, porque ele está estruturado. Então, assim, no mesmo formato que a construção civil ela já trabalha em multidisciplinar, são vários engenheiros, vários especialistas dentro de uma única obra, com várias ARTs, para ter uma responsabilidade global. Dentro da advocacia também já acontece. Eles trazem conhecimento de técnicos específicos de áreas, isso pode ser de várias especializações, para processos, para deixar aquilo lá mais eficiente e encurtar o caminho. Há uns 3 podcasts atrás, a gente trouxe um cara de segurança do trabalho. Um cara que até é o nosso fornecedor lá na nossa empresa, né? Ele que cuida de toda a nossa segurança do trabalho e tal, documentação.
E aí ele tem um sócio lá também que é perito em segurança do trabalho. Ele fala, ele até brinca assim, o Marcelo fala assim, Daniel, se eu quiser ferrar qualquer empresa, a gente como perito, a gente sabe exatamente onde bater. Exatamente. Entendeu? E pra se defender, eu já sei tudo que você tem pra se defender. Mesmo assim, a gente não vai apoiar. Exatamente. É louco, né? É por isso que eu falo, o processo de blindagem jurídica de um profissional é feito no projeto. Não depois da execução. Depois da execução é consequência. É que o brasileiro é reativo, né? Ele só se mexe depois que acontece. Exatamente. Então, assim, principalmente para arquitetura e engenharia, eles têm que se blindar na planta, no projeto, na documentação. A empresa de esquadria é o objetivo. Tem que fazer certo e acabou. Você entendeu? É mais complexo. É fazer certo. Fazer certo. Dentro das normas, aplicação correta, tudo. E assim... Tudo, teste de laboratório, laudado, tudo certinho. Porque senão, se a norma pede e você não executa, você tá errado. Você falou agora de norma tal de laboratório. Hoje, eu até me arrepio. Chegou na sala o meu comprador, tava eu e o Felipe. Aí ele falou assim, eu consegui o tal fornecedor por R$28,60 o quilo do alumínio e a gente tá pagando 30 e cacetada no outro. Posso fechar esse pedido nesse daqui? Tá mais barato. Aí eu falei assim, qual fornecedor? Tal. Qual que é o outro? É o que a gente sempre compra, né? Tá. O outro, por sinal, é Alu Prime. Aí ele falou assim, aí eu falei, o outro tem laudo, tem sistema? Não, não tem. É catado. Eu falei, não, então esquece. Então vamos pagar mais caro. É isso. Entendeu? Ele não te dá o respaldo jurídico futuro. Porque assim, aí é a obra do metrô ainda. Aí eu falo assim, na hora que der a merda... Aí você tá enrolado, aí eu chamo bem, então... Aí não adianta me chamar que vai ser difícil defender. Não tem como, não tem defesa. Não adianta. É porque exatamente é o que o outro perito ali do segurança do trabalho falou. A gente como perito, a gente consegue elaborar de uma forma muito mais sucinta o processo e a defesa. Mas assim, quando já foi embora, já passou o time que você tinha de fazer da forma correta, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Por isso que eu brinco, mas assim, eu gosto de trazer o meu projeto quando eu faço uma especificação, alguma coisa, tem que ser um projeto legal. Ele tem que estar juridicamente correto. Não é só fazer um projeto. E aí é onde algumas pessoas falham. Porque, inclusive, se você... Hoje a gente tem muito consultor saindo no mercado, né? Meu Deus do céu. Só que aí tá, esses consultor, eles têm que atuar de forma muito sucinta, muito correta. Porque se ele falhar, ele entra como especificador, corresponsável do erro. Se ele teria o medo do caramba de ser. Entendeu? Se ele faz e não fiscaliza ou não acompanha, ou deixa passar um erro ele vai estar inserido nesse processo igual todo mundo. Vai estar atrelado. Você entendeu? E aí o que vai ser? Negligência ou imperícia. Você entendeu? Ele vai junto com... Ele tem o mesmo peso que a empresa de esquadria que fez a cagada. Pra falar a verdade. Porque ele é um técnico especializado no produto. E o cara... Como que esse cara falhou? O serralheiro contratou ele e ele ainda fez essa merda. Tipo assim... E aí, é complicado. Casos, tá? Reais. Uma porta de grandes proporções, 6 metros. 5 metros, 6 metros. Quase 6 metros, tem acho que 5,5 metros, por quase 2 metros de largura, projetado por um especificador. Uma porta muito coesa, né? Vamos colocar nesse formato, bem elaborada. Na hora da execução, 3 centímetros fora de prumo. Nossa. Primeira alegação da pessoa que solicitou. Eu nunca consegui utilizar uma porta de R$70 mil. E esse cliente está errado? Não está indo atrás dos direitos dele? Caraca. Você entendeu? É essa situação que a gente encontra. Eu tenho situações onde o vidro e a esquadria deu um prejuízo de quase R$1,5 milhão. É isso que eu ia perguntar. É que eu não posso falar tudo, porque assim, tem um limite técnico que eu posso abrir de um caso ou não. Te falar uma pergunta relacionada a isso, que é tipo assim, o que leva um cliente final, ele solicitar uma perícia de uma obra depois de concluída, vamos dizer assim. Talvez a falta de o uso incorreto, falta do uso. Vamos só colocar as coisas no lugar correto. A perícia, quem solicita é só o juiz. Eu só sou um perito quando eu sou nomeado, senão eu sou auxiliar de justiça. Então o cliente vai lá, chama o PROCON, chama o Pequenas Causas. Ele pode iniciar com um laudo, com um especificador, com um consultor, com alguém que tenha competência técnica.
e que possa elaborar esse laudo e registrar esse laudo dentro de um CREA ou de um CAL. Sim. Então, é um laudo validado, que a partir desse Tipo, laudo... o Cirilo faz laudo, o Cirilo foi lá na obra, viu? Foi lá, tá tudo cagado, fiz o laudo, tá registrado e pronto. ele registrou o laudo e entregou esse laudo na mão do cliente. Beleza. O Cirilo, basicamente, ele vai... Fez a parte dele ali. Ele fez a parte dele, o cliente vai falar, tá... Técnico. Imagina, sei lá, vamos pensar no seguinte situação, vamos criar um caso hipotético aqui só pra gente exemplificar o caminho que seria. Ele tá com esse laudo. Esse cliente, ele tem duas opções. Ou ele aceita o prejuízo, manda outra empresa lá e corrigir, põe isso na gaveta e esquece. Ou esse cliente vai lá, manda a empresa tirar, vai iniciar um processo contra essa empresa anterior, junto com o escritório de advocacia. Ele vai pegar todos os custos de remoção, todos os custos de execução, ele pode colocar danos morais, ele pode colocar lucro cessante, quer dizer, é uma empresa que está parada, ele pode colocar lucro cessante, ele pode inserir tudo isso aí e vai entregar para um advogado, que vai estar com o laudo do Cirilo, que vai estar com toda uma documentação. Com sangue nos olhos. Se me chamou, eu vou fazer uma consultoria, eu vou direcionar, vou ajudar esse escritório ainda tecnicamente em como colocar isso aí num formato que vai auxiliar ali para ele ter mais eficiência. E aí vai iniciar uma lead, que a gente chama, que é um processo. Ele inicia uma lead, ele inicia a petição inicial. Entendi. Inicia o processo. Eu sou o perito judicial agora, não sou mais o auxiliar de justiça, não sou nada, não existo. Eu sou o perito judicial, então correu o processo. O cliente, com certeza, pediu para alguém fazer o cliente, ou a fábrica de esquadria, ele pediu um segundo laudo, que se tiver uma contestação real, esse segundo laudo é praticamente um laudo vazio, o que ele vai poder alegar? Praticamente nada. Então, assim, aí já o Cirilo fez o quê? Fotografou, registrou, calculou a espessura do perfil, o momento de inércia. Já viu que tá certo e que tá errado. Ele já viu que aquilo tá Porque errado. Quando o consultor é contratado, às vezes ele nem acha erro. Teve uma obra que o Cirilo falou assim, cara, eu fui numa obra e tava tudo certo. Entendeu? Eu tentei achar pelo ovo, mas eu falei assim, não, mas não tenho que achar erro aqui. E acontece. Mas aí, vamos lá, você iniciou uma petição real, com defeito real, com problema real, com vício construtivo, com tudo. Aí o juiz vai acionar um perito. Então vai cair para mim dentro do meu sistema. Sim. Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vai chegar toda a documentação. O laudo da defesa, o laudo do ataque, que a gente falou no início lá para ficar mais simples. Vai chegar a história do caso, vai chegar... As duas histórias. Aí, vamos supor, se o cara tem teste de laboratório, toda a base de documentação da obra, que existe. Troca de e-mails, tudo. Tudo. Vai chegar completo. Todo aquele histórico. E aí eu vou elaborar o meu laudo. Aí eu vou aceitar ou não essa petição. No meu caso, quando é processo que envolve vidros e esquadrias ou algumas demandas específicas com infiltração, eu aceito essa petição e vou fazer a perícia. Essa perícia pode envolver visita para ver realmente o produto, se ele ainda estiver no lugar, se ele não tiver. Que a gente sempre orienta a pessoa que fez a retirada, guarda esse produto. Porque senão eu chego lá e não tenho o que ver. Eu tenho que fazer documentação, eu vou ter foto. Ou nem tira, Aí né? o meu laudo ele pode ser inconclusivo, porque eu estou amparado em cima de documentos de outro profissional. Sim. Você entendeu? Que é onde a defesa tenta bater. Tenta tornar incoerente, inconclusivo, impugnar laudo. É o que mais... A primeira coisa que eles fazem é tentar impugnar laudo do perito. Caracas. Que é a maior defesa deles. Aí você imagina, a gente chegou lá, tem o produto, tem como ser inspecionado, tem como fazer... Tá. Eu posso solicitar teste de laboratório para entender se aquele produto, naquele formato, foi executado da forma correta e trazer esse resultado do laudo para dentro do processo. Como perito, eu posso fazer isso. Se é o inverso, é para a empresa e eu preciso ir lá ver, e a empresa que tinha a fachada antes, eu posso solicitar a proteção da polícia e chegar e lá e ver. Entendi. Entendeu? Tem um amparo jurídico para exercer a função que eu preciso exercer. E a partir do laudo que eu elaboro, que é o laudo pericial, ele vai auxiliar. Aí esse laudo ele tem que ser extremamente técnico, não pode conter ponto de vista ou lado, ele tem que ser extremamente neutro e, assim, eu tenho que pegar e escrever de forma mais simples possível, porque eu não posso usar uma linguagem rebuscada, técnica, cheia de nomenclatura técnica, porque aí eu vou atrapalhar a interpretação do juiz. Tem que ser direto a conclusão, porque o juiz vai pegar, vai ler ali, vai entender e vai dar o parecer dele. E o laudo vai ser uma das bases que ele vai usar para tomar a decisão dele, do juiz. E aí, assim, dentro disso tudo, dessa construção toda, eu brinco, mas eu falo assim, na engenharia, 1 mais 1 é 2.
No direito à interpretação, mas um pode ser quanto a interpretação do juiz decidir que é. Você entendeu? Isso tem também, tem né? uma parte ali que ele vai entender a história, não é só... É o contexto, É o tudo. contexto, tem toda uma construção além que foge da perícia e é advocacia, Sim. direito, judiciário, é outra coisa. Uma pergunta que eu ia te fazer, quais os principais erros assim que você vê nas perícias, nos laudos de vidros e esquadrias? Quando a gente fala de inspeção predial, que, por exemplo, a construtora entregou, o síndico que vai assumir pede uma inspeção predial para ser feito aquele primeiro contexto. Tipo a receber da chave, né, do síndico. Exatamente. Antes, sei lá, vamos tirar toda a parte de construção, vamos focar no produto esquadria. Sim. Eu já peguei uma obra onde toda a parte de baixo da travessa era vidro comum 4mm. Nossa. 250 apartamentos. Isso é um crime. 250 apartamentos. E para essa empresa substituir esse produto. Eu já peguei 250 apartamentos, janelas com saída d'água embaixo da folha errada. No... E aí? Ele vai trocar esses 250 vezes 4 janelas? 600 janela. Caracas. Ele vai trocar esses trilhos? Ele vai desmontar em loco? Você entendeu? Isso aí quebra uma empresa. É aquilo lá, você faz tudo certo. Na obra que você fizer errado, se virar um problema, você pode quebrar a sua empresa. Você pode, assim, por causa de uma falha técnica, você pode destruir seu legado construído dentro de um mercado, dentro da engenharia, dentro da arquitetura, dentro da construção civil, porque nosso amigo, o processo solidário, ele vai trazer todo mundo para dentro desse pacote. E você a grosso modo falando, eu falo assim, qual foi a primeira causa ali do problema? Você falou, foi para mim a especificação, né? Colocou o produto em conforme de vidro comum, tendo que ser temperado ou laminado, abaixo da cota de 1,10 m. E o segundo, às vezes a serralheria foi tudo certo, só que na produção eles fizeram errado, que a gente vê muito problema de produção também. Sim. O pessoal culpa muito a instalação, mas vem muito coisa da fábrica, né? Eu disse que mais de 40% a 50% é problemas da fábrica, para vocês terem ideia. Isso aí com alguns estudos que a gente já fez. Então, aí a gente já tem que ir para outra área da empresa, que eu falo assim, aí é processo, né? Double check na serralheria, na especificação, no projeto, no orçamento, que aí a gente fala em processo de empresa, né? O problema é que a construção de uma empresa perfeita é muito complexa. Pra gente chegar realmente na empresa ideal. Tanto é que, assim, se a gente pegar um número interessante, não sei se você conhece, PBPQH. Sim. Quando a gente traz olha lá, dentro existe cerâmica, existe vários produtos, que em média está na faixa de 90%, 94%, 96% das empresas que atuam nesse segmento estão dentro do PBPQH. O vidro tem o quê? 6%. Esquadrias, 6%. Por quê? Porque é muito inconforme. As pessoas não conseguem trazer isso para dentro. E a 6% que a gente tá falando não é as serralherias padrão, não. Essas de padronizada, grandona. Provavelmente as que fazem modular. É isso aí. Não vou falar os nomes, mas é um monte das grandonas. Das grandonas. As pequenas dificilmente conseguem ter um processo que faça essa liberação interna. Da forma correta. Entendeu? Eu tinha mais uma pergunta que eu até anotei para você aqui. Sobre normas. Quando a gente fala de norma, a gente está falando de muita norma. Uma norma puxa a outra. A gente que estuda as normas, a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente que tá todo dia aí, você tá todo dia lendo norma. E outro dia eu fui ver quantas normas a gente tem no nosso setor. A gente tem mais de 80 normas só de vidro esquadrias, assim. Eu não tô nem falando de uma norma que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Porque tem a norma de desempenho, tem a norma de garantias, etc e tal. Tem muito vidraceiro, serralheiro, que nem sabe quanto que a norma exige da garantia do silicone, da esquadria. E aí o cara fala assim, não, conforme o CDC, 90 dias. Eu já vi empresas pequenas falando isso, assim. Que você consegue... Fala em relação à questão de normas no Brasil, para a esquadria, para dar um conselho para o serralheiro, para evitar que entre num processo judicial. Vamos lá. Primeiro, que assim, é um conselho mãe e não tem como fugir dele.
Estuda a norma. Estuda. Leia. Assim, é muito complexo? Mas tem muito conteúdo gratuito hoje falando sobre norma? Tem. Então, assim, joga no chat GPT aí, meu amigo, que ela vai te trazer muito... Ah, posso fazer isso? Ele é perfeito? Não, você vai ter que usar a sua expertise ali para avaliar. Mas, assim, ele erra tudo? Não, também. Você tem que saber interpretar. A questão ali da sabedoria é essa, né? Você saber interpretar ou não o que ele está te trazendo de informação. Mas, assim, constrói a sua base de conhecimento. Porque sem base de conhecimento, você está sujeito a tudo. Você não consegue se defender, se proteger, argumentar, vender com valor agregado. Você não consegue fazer nada. Você tem uma limitação muito grande. Porque como que eu vou trazer valor agregado se eu não sei nem o que a norma quer dizer? Eu não sei nem como que eu aplico essa norma. Eu não sei o que pede, qual é o mínimo. Se eu não sei qual é o mínimo, porque a norma não é máximo, que eu brinco, né? Mínimo. É mínimo. A norma é como se fosse a partir daqui você pode fazer o que você quiser acima. Mas o que o pessoal leva hoje no nosso mercado? Quando eu chego aqui, eu tô no máximo. E já chegar aí já é difícil, né? Já é extremamente complexo. Mas assim, a norma, ela é a base. Ela é o ponto de partida. Ela é o mínimo teórico do estudo. Requisitos mínimos. Tem muitas normas que tem escrito isso. Requisitos mínimos. Aí agora, falando em norma, eu queria te fazer uma pergunta. Que eu brinco muito, né? Eu falo assim, é uma frase que eu falo. E aí eu queria que você me desconstruísse essa frase. Tem gente que fala assim, norma não é lei. Aí eu falo assim, norma não é lei, mas tem força de lei. Porque na hora que o juiz tiver um processo, ele vai atrás do quê? Da norma, do perito e tal. O perito vai se basear nas normas pro laudo. Então ela tem uma força de lei lá no final. O que você fala com relação a, assim, norma é lei? Vamos lá. Eu fiz uma construção disso que é assim. Primeiro, eu não posso mais colocar no mercado um produto não normativo. Certo? Nós não temos um conceito... Eu não posso... Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor é lei, certo? Certo. É lei. Então vamos lá. Artigo 39, inciso 4. Eu não posso inserir um produto no mercado, um produto que tenha consistência técnica, eu não posso inserir esse produto no mercado sem que ele seja normativo. Senão eu estou cometendo um crime. Entendeu? Vamos lá. Então a gente tem agora uma base... Se eu não estou seguindo... A gente tem agora uma base de conhecimento, certo? Beleza. Se eu não estou seguindo a norma, eu estou infringindo a lei. Exatamente. Certo? Então o que eu falo? A norma, ela é o detalhamento da lei. A lei, ela te fala o que você pode ou não fazer. A norma, ela fala como você deve fazer. Isso, repete pra galera decorar. Calma aí, repete que essa frase é muito bonita, velho. Eu vou até escrever, repete, vai. A norma é o detalhamento da lei. A lei, ela fala o que você pode fazer. A norma, ela te diz como você deve fazer. Você entendeu? Não, já decorei aqui, ó. Então, assim, a norma é o detalhamento da lei. A lei, ela fala o que deve fazer. E a norma, como você deve fazer aquilo. Você entendeu? Então, assim, nas entrelinhas, norma é lei. Vamos ser bem claro. Deixar polêmico. Porque falar, a norma tem força de lei. Mas assim... Resumidamente, no final, a norma é lei. Depois que eu já pensei muito em como colocar isso em algum formato, esse é o formato mais abrangente que eu consegui colocar. Então, o novo vídeo que eu vou lançar, a norma é lei. Calma. Vai dar treta, vai dar treta. Mas ela, assim, dentro do contexto hoje, a norma, ela age como lei. Ela é o passo a passo do que a lei pede. Quer dizer, se a lei pede que a norma seja seguida, a norma é o passo a passo, a norma é o manual. Então, se a norma é o manual da lei, a norma é lei. Eu não consigo separar isso. Você entendeu? Por mais que eu olhe de vários pontos de vista, por mais que eu, como perito, não queira me expor, é o que é. Então você desconstruiu uma frase minha que eu falava assim, a norma não é lei, mas tem força de lei. Então, no final, a norma é lei. Ela foi minha frase por muito tempo também, até eu me desconstruí. Eu tenho humildade pra falar assim, putz, aprendi mais uma, tá vendo? Depois de 20 anos falando uma coisa, agora vou mudar a frase. Não, a norma é lei, sim. Eu falei, mas ela não é lei, você falava que não era? Caramba, legal, muito bom. Que assim, mas aí vamos lá. Aí que é o ponto que você tem que ter a norma é lei pro nosso produto.
Sim. Você entendeu? Porque é um produto técnico. Existem produtos que a norma não é lei. Você entendeu? Aí, é só uma instrução. Aí que ela é uma instrução, entendeu? É essa a interpretação. Mas dentro do produto, esquadria... Falando de esquadria, vidro, fachada ali, vidro, é lei, não tem conversa. Lei. Você entendeu? É o primeiro documento que eu vou buscar na hora que eu vou fazer uma perícia. Agora vai vir os haters agora batendo no... normal. Eu gosto assim. A norma é lei agora, hein? Eu gostei. A norma é... Como é que é a frase de novo? A norma é o detalhamento da lei. É o detalhamento da lei, isso. Você entendeu? Vamos lá, por que eu cheguei nisso? Porque realmente a norma ela é o detalhamento da lei. Ela é como a lei vai ser aplicada. Amparado no quê? Na norma. Se a lei está amparada na norma, ela é o manual. Então, ela é o detalhamento da lei, certo? Show. Então, a lei, o que a lei me traz? Ela me traz como eu posso fazer. O que é certo, o que é errado. É lei. Mas a norma, ela me traz o como. Como você fazer o certo. Como eu devo fazer. E não fazer Se ela errado. me traz o como eu devo fazer, com força ela se complementa. Da lei. Você entendeu? Porque ela faz parte. Ela faz parte. Então, assim, a partir do momento que eu não posso tirar o como do que eu devo, eu sou obrigado a fazer. Você entendeu? É só uma linha de raciocínio para pontuar isso. Resumidamente, a norma é lei, mudei meus conceitos hoje, agora, entendeu? Isso aí vai dar problema, hein? Vai dar polêmica, hein? A Michelle, eu falo muito com a Michelle do ITEC, né? A gente fala assim, a norma tem força de lei, tá? Ela não é lei, mas tem força. Mas eu vou tentar trazer esse conceito para ela também, pra gente mudar o discurso. É um debate muito válido esse daí. Sim. Mas é um posicionamento mais firme, amparado num conhecimento global. Eu não estou trazendo uma tonteira aqui para você, eu estou amparado na lei. E eu estou trazendo o que a lei é. Eu só fiz uma interpretação global dela. Não, eu aprendi pra caramba. Imperícia, imprudência e negligência. Isso aqui também é outro negócio que agora eu vou usar nas minhas palestras com os arquitetos. Entendeu? Eu vou ter que assistir de novo o episódio pra entender de novo certinho imperícia, imprudência e negligência. Fazer um comparativo básico, tipo com um acidente doloso, culposo, sabe? É porque assim, a gente tem que ensinar ou é por amor ou é por terror, né? Eu falo assim, então às vezes o brasileiro tem o costume de aprender na dor. Exatamente. Infelizmente. Então, que aula. Gostei pra caramba. Depois tem que trazer o seu sócio, né? Pra ele contar umas mentiras de vendas aqui também, né? Com certeza. Mas antes de você, eu queria que você falasse umas palavras finais. Mas antes disso, eu queria agradecer a Eli Ferragens, nossos parceiros aí no podcast, que sempre tá junto com a gente também. Obrigado pela parceria, a Eli, Max aí veio aqui contar a história da empresa. A Eli vem de ferragens aí pro nosso setor, tem os novos sistemas deslizantes também. Então, obrigado pela parceria. Queria agradecer também a Crosshost, essa empresa aqui onde a gente grava nosso podcast, que é uma fábrica de podcast, né, e de cursos, onde tem esse estúdio, tem outro estúdio mais elaborado, tem o estúdio lá em cima, lá onde fazem vídeos, fazem palestras, fazem eventos, lançamento de produtos. Então, eles têm toda a estrutura aqui para você lançar o seu produto, se você quiser lançar algum produto ou um curso também. Até o Diegão, se ele quiser lançar aqui o curso de vendas dele. Então, obrigado, Crosshost, pela parceria. E agradecer também ao Cirilo Paz, nosso parceiro também, que faz laudo, junto com o Maurício também, meu sócio da mentoria. Maurício está na mentoria com a gente já há 4 anos? Desde o início. Desde o início, a quarta pessoal, mentoria. Deixa eu complementar aqui, tá? A mentoria, o pessoal tem muito medo de entrar, eu sinto, mas a mentoria ela é um direcionamento que muda a mentalidade da pessoa. Todo mundo deveria ter mentores. Eu tenho o Cirilo, eu tenho outros mentores do mercado, sim, mas assim, eu tive o prazer e a satisfação de ter você e o Cirilo como mentores meu aí por 4 anos. E me ajudou muito, inclusive no aprendizado. Eu falo que eu aceito a mentoria. A gente não consegue mais sair. Não consegue sair, é um negócio absurdo. E assim, a troca. A gente fez ali muita coisa dentro da mentoria, muito sim, conhecimento, muita troca. O Daniel traz muitos pontos, o Cirilo traz muitos pontos. Tem profissionais extremamente gabaritados lá dentro que trazem outros pontos sempre com muita coerência. Então, assim... Tem até gente do PVC lá. O debate é extremamente técnico. Exatamente. O pessoal acha que tá pra brincadeira, mas ali é muita coisa séria, assim. É uma evolução
gigantesca. Eu falo assim, por que não acaba? Porque cada ano tem novidade, tem mais debate, cada ano, cada mentorado tá numa fase de empresa, tem os altos e baixos também, como todo empresário, né? Exatamente. E lá eu falo que tem gente que paga psicóloga, tem gente que paga mentoria. Porque... tem gente que paga os dois, né? Tem isso também. Então, assim, eu queria agradecer o Cirilão pela nossa parceria, agradecer você também de ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui dar uma aula, explicar pra gente, porque é um assunto muito complexo, é um assunto que muita gente tem medo de... Se então um perito na sua obra, você tá ferrado. Essa é a grande verdade, entendeu? Então complexo. Você tem que aprender tudo para não acontecer de você ver o Maurício na sua obra. Exatamente. Você tem que trabalhar para ter um projeto, um processo bem sólido. E nunca assim, eu falo, todo processo ele iniciou numa reclamação que não foi atendida. É verdade. Então, assim... Escuta seu cliente, não deixa chegar num processo, não deixa chegar numa lead, não deixa iniciar. Vai lá, escuta ele, entende a necessidade Tenha paciência. Dele. Porque se ele tá reclamando, tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa não foi alinhada lá no começo. Exatamente. Entendeu? Então, talvez foi falha dos dois, mas acho que assim, a gente como servir, como empresa, temos que ter mais paciência, ter mais jogo de cintura. E Maurício, eu queria que você olhasse para a câmera ali, abrisse seu coração, falasse o que você quiser, fala onde as pessoas te procuram também. Vou colocar sua rede social também aqui embaixo. Me siga na minha página, Perito Maurício de Souza. Vou começar a postar conteúdo com muito mais frequência, porque a disciplina, você tem que ter disciplina. Essa parte aí, eu sou bem devedor nessa parte aí de publicação, mas assim como todo mundo, tô entrando no mercado, tô começando a me expor. Sim. E é o que eu falei, eu quero entrar pela porta da frente, sou de bem com todo mundo do mercado e vamos junto, vamos para cima, vamos trazer esse conhecimento aí, que o mercado precisa de conhecimento técnico, precisa de ajuda e estamos aí para quem precisar, só chamar lá, vamos... Show de bola. Vamos junto. Show de bola, Mauricião. Obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal.